pode pessoas no mesmo lugar onde é abençoada ser amaldiçoada? No mesmo lugar onde deveria ser a bênção estar visível dentro do lar, no ambiente de trabalho, no ambiente espiritual, você em comunhão com Deus, no mesmo lugar onde se alcança a bênção, alguns alcançam maldição. E você pode talvez até achar contraditória a minha introdução, porque como pode um lugar de bênção também gerar maldições? Se eu não trato as coisas de Deus com seriedade, se eu não levo a sério as coisas de Deus, eu estou brincando com o Senhor. E se estou brincando com o Senhor, estou sujeito, aquele que o age dessa maneira, está sujeito também ao mesmo lugar da bênção viver uma maldição. Eu tenho pouco tempo para transmitir o recado que falo para vocês hoje, mas eu quero que em poucas palavras você possa pegar essa introdução. A Arca da Aliança, no Velho Testamento, muito falada em vários trechos de todo o Velho Testamento, a Arca da Aliança era uma representação da presença de Deus. Eu gosto até de explicar, era uma representação. Ninguém poderia idolatrar, ninguém poderia amar, adorar a Arca. Mas o Senhor trouxe o entendimento a todos aqueles israelitas, ao povo hebreu, que deveria se ter uma devoção, um amor às coisas de Deus, pois ali na Arca da Aliança era o que representava que o Deus de Israel, o Deus poderoso, o Senhor dos exércitos, estava presente com o povo de Deus. Só que algumas pessoas agiram da maneira errônea. A Bíblia conta, acredito que alguns devam conhecer. Se você não conhece, você pode estudar aqui mesmo no livro de 1 Samuel. Você pode desde o capítulo 1 até o capítulo 5. Hoje nós vamos começar no capítulo 7, mas desde o capítulo 1 até o 5, 6 também, faça essa leitura, vai te trazer esse entendimento. Eu vou aqui trazer um enredo para você conseguir entender o que aconteceu nestes capítulos. O tempo é curto para a leitura, mas a Bíblia fala de Eli, um sacerdote, um homem de Deus que estava no templo e tinha seus dois filhos, Ofni e Finéias. Estes dois filhos que agiram totalmente contrário aos ensinamentos de seu pai Eli. Eli, que também foi aquele mestre de Samuel, grande profeta Samuel. E uma das coisas que mais chama a atenção, que a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus, estava junto no templo onde estava Eli. Mas quando Ofni e Finéias, em uma de suas batalhas loucas, eles levando a presença de Deus com brincadeira, com zombaria, levando de qualquer jeito, diz a palavra que veio os inimigos filisteus. Esse combate de israelitas e filisteus sempre aconteceram. Veio os filisteus, mataram Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, e levaram a arca, levaram a presença de Deus de Israel para o território dos filisteus. Quando isso aconteceu, algo muito sério acontece. O Senhor Deus ficou irado, porque o povo filisteu, eles serviam a um deus chamado Dagon. E este templo onde ficava este demônio chamado, a imagem desse demônio chamado Dagon, colocaram também ali junto à Arca da Aliança. Lembrando que os filisteus não criam em Deus, o Senhor dos exércitos, mas eles fizeram isso para poder zombar do povo de Deus. E quando isso aconteceu, a Bíblia fala que numa noite, anoiteceu, e quando amanheceu, esse demônio, essa imagem amanheceu caída. No outro dia, novamente, levantaram a imagem, na noite, novamente, aí então, no outro dia, estava aquele demônio decapitado, sem os dois braços. Então, todos os filisteus ficaram preocupados, porque agora eles zombaram de tal maneira de Deus, que Deus está irado contra eles. E quando isso aconteceu, o pior foi que eles continuaram zombando,
continuaram, porque é aquela questão que eu sempre digo, a pessoa diz que é de Jesus, ela diz crer só em Deus, mas ela procura simpatia, ela procura macumba, ela procura os agouros, ela procura todo tipo de coisa, é o benzedor, eu vou lá falar com o benzedor, eu vou lá fazer uma garrafada, a pessoa crê em Deus, mas ela crê num monte de coisa. E Deus, ele é contra, somente a ele adorarás, somente a ele servirás, a nenhum outro. E esses então filisteus, se não bastasse agora o demônio que eles tinham por Deus caiu, e agora nesse momento ainda pior acontece, porque agora ao invés de somente o fato daquela imagem ter quebrado, todos os homens estavam com tumores, todos eles estavam com hemorroidas. Nossa, pastor, sério isso? Sim. A pessoa que brinca com as coisas de Deus, sabe aquela pessoa que ela está na igreja, ela disse cristã, disse evangélica, diz ser uma pessoa de Jesus, porém as atitudes dela são contrárias. Dentro da igreja é santo, mas fora da igreja bebe, fuma, mente, bate na mulher, bate nas crianças, bate no marido, por que não, né? Bate no cachorro, no papagaio, é ignorante, xinga, fala mal de todo mundo, é mentiroso. Tem pessoas que são assim, que elas estão com a presença de Deus, mas agem totalmente contrário a alguém que é transformado por Deus. E tudo isso te contei porque chega um momento que os filisteus entenderam, nós precisamos devolver a Arca da Aliança, a presença de Deus, porque senão vamos morrer. Não tem como alguém brincar com as coisas espirituais e achar que vai ficar impune. Não brinque com as coisas de Deus, leve a sério toda a palavra. Toda a palavra deve ser levada a sério. A arca representava a presença de Deus. Se os filisteus não criam na presença de Deus, por que eles queriam a Arca da Aliança? Eles estavam de zombaria. Então nós temos que reconhecer, nós precisamos reconhecer que as pessoas que levam as coisas de uma maneira mentirosa, enganadora, uma maneira que ela acha talvez fazer algo melhor para si, se não dá na igreja evangélica, eu vou lá na macumba, se não dá aqui eu falo vou fazer uma bruxaria, vou fazer um feitiço, vou fazer uma simpatia, porque eu já fiz de tudo, médico, pastor, já fiz tudo que tinha para fazer, eu vou procurar aquele curandeiro, vou lá falar com aquela pessoa que faz um negócio que baixa o espírito faz isso e aquilo. Irmãos, não brinque com coisa séria. Não brinque com coisa séria, porque você pode estar no mesmo lugar onde você poderia ser abençoado, ser amaldiçoado. Aqui eu começo a leitura de hoje, porque disse no início e retorno a dizer, no mesmo lugar onde você pode ser muito abençoado, você pode ser amaldiçoado por levar as coisas de Deus com brincadeira. Levar as coisas de Deus sem temor, sem respeito, sem você dar valor àquela palavra. No capítulo 7 de 1 Samuel, o versículo que eu vou fazer a leitura é o versículo 1, conta então quando os filisteus trouxeram a arca novamente para o povo de Israel, chegaram em Bet-Semen, e agora estão chegando aqui entregar na casa de Abinadab. Olha o que diz o versículo 1. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e congregaram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Deixa eu lhe explicar uma coisa. A Arca da Aliança ficou dentro da casa de Abinadab durante 20 anos. A partir de agora eu vou usar de uma forma diferente, não vou falar mais a Arca da Aliança. Vamos falar então com um termo claro, a presença de Deus. A presença de Deus estava na casa de Abinadab. Pergunta que te faço, a presença de Deus, a presença do Senhor, ela muda a nossa maneira de enxergar, a nossa maneira de falar.
a maneira de nos conduzir ao decorrer da nossa vida. Se você tem a presença de Deus, você não consegue mais falar mal dos outros, você não consegue mentir, você não consegue passar ninguém para trás, você não consegue enrolar mais. Veja que há um dito que a mentira tem a perna curta, então ela começa a correr, mas uma hora, por ela ter a perna curta, você alcança. Então, a pessoa que é de Jesus, ela já não tem práticas mais de vida errada. Ela já não vive mais servindo a outros demônios. Ela só serve a Deus. Ela deixa os pecados. Ela deixa tudo que não agrada a Deus. Ela tira da vida dela, porque a presença de Deus está com você. Só que, contrário ao que estamos ouvindo, o Abinadab tem a presença de Deus na sua casa por 20 anos. E nesses 20 anos, nada de Deus acontece. Sabe o significado disso? Muitas pessoas podem estar dentro de uma igreja, você está congregando dentro de uma igreja faz mais de 20 anos. Só que nada mudou, você continua explosivo, você continua xingando todo mundo, você continua falando mal dos outros, você fala mal até do teu pastor. Você fala mal até do seu pastor, aquele que está orando, que intercede por você. Aí você veja que o que a presença de Deus mudou em você? Se a presença de Deus não mudou nada em você, espera aí, então, no mesmo lugar que eu poderia ser muito abençoado, porque com a presença de Deus eu sou abençoado, mas com a presença de Deus na casa de Abinadab, nada mudou. Pelo contrário, olha o que o Samuel fala, versículo 3. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins, os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram a água, e derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia, e olha o que a boca deles disse: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Sabe o que aconteceu? Eles tinham a presença de Deus com eles, mas eles estavam guardando os astarotes, eles estavam guardando os balins, os demônios que eles serviam, as imagens de escultura, era o que eles tinham com eles. Por isso Samuel fala: Deus manda falar para vocês, vocês têm a presença de Deus com vocês, porém vocês estão buscando a demônios. Vocês estão fazendo todo tipo de coisa, mas vocês não adoram a Deus. Então esse povo se congrega. O que significa se congregar? Unir. Esse povo se uniu. Por que eu chamo você para vir à igreja? Porque eu convido você a estar em um ambiente onde se ensina o evangelho puro, verdadeiro, que cura, que liberta, que salva, que restaura, que modifica, que renova. Por que eu te faço esses pedidos todos os dias? Por quê? Porque é o que o evangelho diz. A Bíblia fala: ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todos devem conhecer a verdade, libertar-se dessa malignidade do coração. E quando eles entendem que o que o Samuel fala é a verdade de Deus, eles então param e eles oram e dizem: Senhor, eu pequei, eu falhei, eu caí, eu transgredi. Sabe o significado disso no meu coração? Entendo dentro de minha alma que eles compreenderam o seu erro e estavam arrependidos. Você escuta o pastor pregar, você vai para a igreja e passa 20 anos como Abinadab, está na sua casa presente de Deus, mas nada acontece. Continua traindo a mulher, continua traindo o marido, continua vendo pornografia, continua olhando para as coisas que não deveria, continua tratando todo mundo mal. A Bíblia diz que é melhor viver no deserto do que com a mulher rixosa. Assim posso falar do homem. Viver ao lado de um homem ranzinza. Tem até um desenho antigo que passava, acho que esses aí todo mundo vai lembrar, que tinha aquele desenho da corrida maluca,
que tinha lá, como que é o nome do cachorrinho, acho que era o Muttley, acho que é isso, né, Emerson? É do teu tempo, né? Tinha o Muttley lá, né, que ele ficava, irmãos, e tem pessoas, é o Dick Vigarista, tinha o desenho lá, não tem nem por que falei, mas já falei aqui. Irmão, tem gente que vive bravo, que vive de cara amarrada, você é de Jesus e vive perdido, como assim? Ou seja, a presença de Deus não está fazendo nada em você, nada está mudando. 20 anos, mas porque eles não tomaram uma decisão de dizer, Senhor, pecamos. Quando você assume que está errado, quando você entende que deve mudar, aí o Senhor começa a trabalhar em você. No entanto, que após essa oração, agora Deus livra a casa de Abinadab, e agora Deus liberta ele do povo israelita, do povo filisteu, dos inimigos. Então, para você mudar de vida, você tem que confessar, eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa explosiva, eu sou uma pessoa que guarda mágoa, ódio no coração. Mas peraí, Jesus não entrou nesse coração ainda? 20 anos na presença de Deus, dentro de uma igreja, e nada mudou em você? Peraí, então eu estou tratando a presença de Deus com zombaria. Eu estou levando as coisas de Deus sem dar valia às coisas de Deus, sem valorizá-las. Pensando no mesmo assunto, segundo Samuel, ainda falando no livro Profeta Samuel, segundo Samuel capítulo 6, eu vou começar a leitura no versículo 11, eu não vou ter tempo de falar. Davi estava então com o projeto de levar a presença de Deus, o reinado dele começou, e ele não quer fazer nada sem a presença de Deus. Digo a mesma coisa para você, não faça nada sem antes buscar a direção de Deus, sem antes saber o que Deus quer que você faça. Quando ele toma essa postura, quando ele chama então a presença de Deus, ele fala, vamos levar a Arca da Aliança para Jerusalém, onde estava a casa de Davi, onde estava o palácio de Davi. Ali então ele quer a presença de Deus para ele poder reinar com o Senhor. Ninguém pode, Jesus disse, ninguém pode fazer nada sem mim, sem mim nada podeis fazer. Aí o Davi busca a presença de Deus, Uzá, filho de Abinadab, coloca a mão na Arca da Aliança, porque agiram de maneira errada. Em outro dia eu posso te contar sobre o que aconteceu, e Uzá morreu. Davi ficou preocupado, Davi então leva a Arca da Aliança à casa de Obed-Edom. Olha o que diz o versículo 11. E ficou a Arca do Senhor em casa de Obed-Edom. Aliás, vamos ler o versículo 10 para a gente poder entender. Versículo 10. E não quis Davi retirar para si a Arca do Senhor para a cidade de Davi. Lembrando que a Arca é a presença de Deus. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-Edom, o geteu. E ficou a Arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-Edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor da Arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a Arca de Deus para cima da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que quando os que levavam a Arca do Senhor tinham dado 6 passos, paravam, sacrificavam ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as forças diante do Senhor. E estava Davi cingindo um éfode de linho. Por aqui eu paro a leitura. Vamos pensar assim. Quando então a mesma presença de Deus, como eu disse que iria abordar sobre o mesmo lugar que você pode ser abençoado, você também pode ser no mesmo lugar. Porque a Bíblia com clareza diz, isso está bem claro pra gente, quando a Arca da Aliança, a presença de Deus estava na casa de Obed-Edom, 3 meses foram necessários para a vida do Obed-Edom e de toda a sua família mudar. Olha a diferença de 20 anos. 20 anos. Faz um cálculo para mim, os universitários, quanto que dá 20 anos aí vezes 12? 20 vezes 12, quantos meses teve Abinadab na presença de Deus? Quantos meses Abinadab esteve com a presença de Deus, mas nada aconteceu. A presença de Deus não mudou nada na vida dele. Mas já Obed-Edom, que tem temor, que tem respeito da palavra, que dá valor às coisas de Deus, em 3 meses, a vida de Obed-Edom e de todos os seus filhos, 8 filhos, diga de passagem, continuando a leitura você verá, 8 filhos, sua família foi abençoada de tal maneira que chamaram de ser Davi, na casa de Obed-Edom,
é visível que depois que a Arca da Aliança, a presença de Deus foi colocada na casa dele, Deus o abençoou muito. Deus abençoou muito. Quanto que é o tempo aí, gente? Não, quero saber 240 meses. 240 meses para 3 meses. Olha a diferença. Sabe o que significa isso? Quando você quer Jesus, não interessa se você é crente há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, 50 anos. Se você quer Deus, você pode chegar agora. Primeiro dia seu, eu quero Jesus. E a partir de hoje, Jesus muda a tua história. Em 3 meses, a família de Obed-Edom foi transformada. E eu convido você a passar 3 meses buscando a Deus de verdade, mas buscar mesmo, sabe? Deixar de ser preguiçoso, vir para a igreja, orar, esforçar, parar de celular, buscar Deus. 3 meses que vai mudar a maneira de você viver, que vai transformar a tua família. E isso só aconteceu porque Obed-Edom, ele entendeu que a presença de Deus é valiosa. Abinadab perdeu o seu filho Uzá porque tocou na Arca da Aliança. Ele agiu de modo errado, carregou em cima de uma carroça de boi. Você não pode colocar alguém querer fazer as coisas por você. Você quer que o teu marido busque por você, irmã? Você quer que a tua mulher busque por você, irmão? Você quer que os teus pais busquem por você, jovem, mas você não faz nada? Você quer que todo mundo ore, mas você não ora? Você quer que todo mundo, você vai na igreja, ora por mim, mas você não vai? Peraí, você está brincando com as coisas de Deus. E não pense você que se livrará do duro juízo de Deus. Porque quando Uzá agiu de maneira errada, Uzá foi fulminado. Porque ele tocou na presença de Deus de modo que ele estava zombando daquilo. Estava zombando daquele momento tão especial. Agora, você faz uma escolha. No mesmo lugar onde você pode ser abençoado, você quer ser amaldiçoado? Responda para você. No mesmo lugar da bênção, você pode ser amaldiçoado. Por quê, pastor? Porque onde se busca a Deus, se leva a sério as coisas de Deus. Porque se você não leva a sério, no lugar que era para você viver uma bênção, você está vivendo perdido, as coisas cada vez pioram mais, nada vai para frente. Mas por que não vai, pastor? Por que as coisas não funcionam? Por que minha vida vive desse jeito? Porque você não está levando a sério. Leve a sério as coisas de Deus. Que Deus fale mais ao seu coração. Quem estiver acompanhando agora no Facebook, ou ao vivo na TV agora, ou até no YouTube, essa mensagem já está disponível no YouTube com o recado que eu deixei ali para as pessoas, com o título Abinadab versus Obed-Edom, a Arca da Aliança. Está lá no canal do pastor. Você acompanha lá, essa mensagem está aberta com mais entendimento ali, o pastor teve mais tempo para discorrer o entendimento. E também espero, se Deus permitir, fazer uma live sobre esse assunto. É muito sério isso. Tem pessoas que estão dentro da igreja, estão buscando a Deus, mas não está acontecendo nada, porque está levando a presença de Deus de qualquer jeito. Busca a Deus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez a Ti apresento estes copos com água. Meu Deus, tendo temor, temo ao Senhor. E temendo ao Senhor, eu sei que Tu podes curar, Pai, através dessa oração. Eu creio que o Senhor pode mudar a vida de pessoas através dessa oração. Então, Jesus, coloque sobre estas águas a unção do Teu poder para curar e para libertar a todos, em nome de Jesus. Se você crê, diga, eu creio. Beba comigo desta água. Bendito seja o Deus Pai, Filho e Espírito Santo.